Muy buenas tardes Muito boa tarde a a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet nos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 25 de outubro deste ano 2024. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, e todos os ministros, irmãos e irmãs ali que estão com ele. Para hoje temos o tema Mulheres Servidoras de Cristo, que foi pregado em 29 de maio de 2014 em Valência, Venezuela. Nos diz em São João, capítulo 9, Evangelho segundo São João, capítulo 9, versículo 35 em diante. Isto foi depois de Jesus curar um cego de nascimento, o qual o expulsaram, depois de dar testemunho do que Jesus tinha feito. Vejam, diz, versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, quando o encontrou, perguntou: "Crês tu no Filho do Homem?" Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?" Jesus disse: "Tu já o viste, e é aquele que fala contigo." Disse o homem: "Creio, Senhor." E o adorou. Disse Jesus: "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos." Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram: "Acaso também nós somos cegos?" Disse Jesus: "Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas, como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado." Podem sentar, por favor. Na mensagem Esquadrinhando as Escrituras, nos diz o Dr. William Souto Santiago, que foi pregado em 29 de dezembro de 1985 em São Felipe, Venezuela. Diz nosso irmão William: "E sempre o que um ser humano pode conhecer no tempo em que vive é o que Deus está fazendo nesse tempo, porque é de benefício para a pessoa que o pode entender, mas isso mesmo se converte em juízo, e por isso vem juízo para aqueles que não podem entender e o rejeitam, o menosprezam, sem saber que estão rejeitando a vida eterna, que estão rejeitando o que Deus tem para beneficiar o ser humano. Assim sempre foi, assim será neste tempo. O que Deus tiver para este tempo será o que lhes trará as grandes bênçãos que Deus prometeu aos seres humanos, mas também será o que lhes trará os juízos divinos que Deus assinalou na Escritura àqueles que não puderem entender e não possam receber, porque sempre vem a bênção e a maldição. Por isso ele disse: "Eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte." E ele diz aí: "Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência." Diz essa mesma escritura, vamos buscá-la para tê-la aqui também. Em Deuteronômio, no capítulo 11, diz, versículo 26, "Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do vosso Deus, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes."
Em outro lugar, vamos ver aqui que diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Mas aqui também, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 em diante, diz: Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Mas se tu Deus se apartare, porém, e não oyeres, e te deixares extraviar, e te teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Agora vejam, aqui continua dizendo o nosso irmão William. Por isso ele disse: eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Isso é nessa forma, e você e eu não podemos fazer nada para que seja de outra forma, mas sim podemos fazer algo. O mais importante que podemos fazer para que seja bom para nós, para poder receber a bênção divina, para poder receber todas as promessas que Deus fez para seus filhos, podemos recebê-las crendo e recebendo o que Deus prometeu para o nosso tempo. E como disse Jesus numa ocasião, quando perguntaram: o que faremos ou o que farei para fazer a obra de Deus? Muitas pessoas pensavam que era preciso fazer tal coisa ou tal coisa. E ele lhes disse: é simples, que creiais. Ou seja, muitas pessoas dizem: não, fazer a obra de Deus é fazer este trabalho aqui e ali. Claro, esse é uma das coisas que é preciso fazer sempre no programa que Deus tem em cada era, em cada dispensação, através desse mensageiro que Deus levanta. Qual o primeiro que é preciso fazer é crer no enviado, e depois, trabalhar nos trabalhos correspondentes a esse enviado que vem trazendo essa mensagem, o cumprimento das profecias, e esse mensageiro, pois, tem um trabalho para realizar. E Deus, então, com esse grupo que é chamado e juntado com essa mensagem, trazido por esse mensageiro, trabalha braço a braço com esse instrumento. Mas primeiro, eles têm que crer nesse instrumento, e depois, pois, são feitos os trabalhos correspondentes a esse tempo. Mas, de que vale que trabalhem nos trabalhos ou em certo trabalho, se não creem no enviado que Deus enviou nesse tempo, nessa era ou nessa dispensação? De nada lhe serve realizar os trabalhos e não podem dizer: não, é que eu fiz tal trabalho e tal trabalho e tal trabalho. Mas se não creem no mensageiro que Deus enviou para esse tempo em que a pessoa está vivendo, de nada lhe serve.
Agora aqui nos dá um ensinamento muito grande, porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é crer no enviado. Muitas pessoas pensavam que era preciso fazer tal coisa ou tal coisa. E ele disse, é simples, que creiais. Mas as pessoas podiam dizer, mas eu creio no que Moisés disse, eu creio na Bíblia. Eu creio no que se prega na minha igreja, na sinagoga a qual eu assisto, eu creio no que é pregado no templo, e eu creio que o sumo pontífice prega quando ele fala a escritura. Isso estava bom, mas não era o melhor. Tem pessoas que podem dizer, eu creio na mensagem de Moisés, da Bíblia, do que o irmão Branham disse, do que disse o nosso irmão William, eu creio na mensagem, eu creio no que diz meu ministro. Mas vejam, isso está muito bom. Mas não é o melhor. Agora, continua dizendo, e menos naqueles dias, quando os ministros daquele tempo, o sumo sacerdote e todos os ministros daquele tempo, o 99% tinha uma opinião muito má com relação a Jesus. Se o sumo pontífice pregava e falava sobre Jesus, o que falava era contra, para que não pudesse receber. Há um extrato que lemos faz pouco tempo, que dizia que do que valia conhecer a vida de Jesus, ou desse instrumento, se depois isso mesmo iriam usar para combater, para apontá-lo, assinalá-lo e... Vejam vocês, não era de proveito saber a vida ou ter um conhecimento da vida de Jesus, se depois isso mesmo iriam usar contra. Agora vejam, o sumo pontífice diz aqui, se pregava e falava sobre Jesus, o que falava era contra, para que não pudessem recebê-lo. Assim que, nesses dias, não era assunto de dizer, eu creio no que minha igreja ou minha sinagoga diz ou ensina através do ministro que ali temos. Mas, Jesus disse que creiais naquele que ele enviou. Isso está no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 28. Diz, São João capítulo 6, versículo 28 em diante diz, perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Essa era a obra que tinham que realizar primeiro. Já depois, as demais coisas viriam por acréscimo, as demais coisas era a obra que estaria se realizando, ou seja, estar braço a braço com Jesus em seu ministério. E assim é neste tempo também. Agora continua dizendo, depois de João Batista terminar seu ensinamento de 6 meses, a outra pessoa capacitada e ordenada divinamente para ensinar os seres humanos tinha um nome. Não era Caifás, mesmo que Caifás fosse o sumo sacerdote. Era um homem que não tinha se educado nas universidades, nem nos institutos, nem seminários teológicos daquele tempo, para ensinar as pessoas daquele tempo religião, mas que era um homem que numa ocasião tinha dito, desci do céu, e ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, e mesmo que estava na terra. Ele nos leu nessa mensagem que vamos escutar hoje, um extrato do Livro das Eras, da página 80 e 81, mas vamos ler somente o último parágrafo que está na página 81. Diz, agora você perceberá de que Jesus anda sozinho no meio das suas igrejas. Não há mais ninguém com ele.
nem pode haver, porque ele operou sozinho sua salvação. E tendo comprado com seu próprio sangue, ele a possui. Ele é seu Senhor e Mestre. Ela dá a ele toda a glória, e essa glória ele não compartilhará com outro. Com ele não há nenhum papa, nem a ser bispo. Maria, a mãe do seu corpo terrestre, não está com ele. Quanto a ele, não se trata do caso de alguém que fala e depois se vira para um lado, para um pai, porque ele é pai. E à direita ele escreve: Jesus Cristo é Deus Senhor. Também não vira para o outro lado para dar ordens ao Espírito Santo, porque ele é Deus, Espírito eterno. Espírito eterno. E à direita aí também 3 círculos, um dentro do outro. E é sua vida que está fluindo e pulsando na igreja, dando vida. E sem ele não haveria vida. A salvação é do Senhor. E aí ele escreve: Deus é igual, o Espírito eterno. E ele continua dizendo aqui: e essas palavras que não podem ser compreendidas, a menos que alguém saiba que Jesus era um profeta verdadeiro e tinha as duas consciências juntas, e a palavra era ou tinha se encarnado. No princípio era a palavra, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o seu nome foi Jesus. E estando na terra entre seres humanos, também estava no céu. Vivia outra dimensão. Assim são os profetas. Vivem ambos mundos. E vêm e trazem desse outro mundo de Deus para o mundo dos humanos. E Jesus em muitas ocasiões dizia que via tal e tal coisa, mas não o estava vendo aqui na terra, o estava vendo em outro mundo. Por isso ele dizia: eu não falo nada a não ser o que eu ouço o Pai falar, e não faço nada a não ser o que eu vejo o Pai fazer. As palavras que eu falo não as falo de mim mesmo. Assim que aquelas palavras que ele falava eram de outro mundo. Por isso eram tão estranhas aos seres humanos, porque não era a forma comum de falar dos ministros daquele tempo, que sempre estavam dizendo às pessoas: Deus fará, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai fazer tal e tal coisa, mas nunca podiam dizer às pessoas: Deus está fazendo tal e tal coisa conforme as Escrituras. Por isso hoje fala o Espírito Santo por meio do seu instrumento ao povo. Hoje está se cumprindo essa profecia. Hoje está se realizando o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Ou seja, que em cada tempo, cada mensageiro podia falar dessa forma. Hoje se cumpriu essa Escritura. A Escritura de enviar esse mensageiro para realizar essa obra em cada era, em cada dispensação. Examinemos as Escrituras para ver, examinemos a Escritura para que vejamos o que Deus está fazendo. Essa era a diferença. E o ser humano que necessita saber é o que Deus está fazendo no tempo em que ele está vivendo. Por isso é preciso examinar as Escrituras para ver quais são as Escrituras que correspondem ao tempo em que a pessoa vive. Do que falamos ontem na saudaçãozinha que enviamos ao Chile. Diz, porque de que vale a pessoa conhecer as Escrituras que se cumpriram milhares de anos atrás e não saber as que estão se cumprindo no tempo em que vive? Quando a pessoa não conhece as Escrituras que correspondem ao tempo em que a pessoa vive, não conhece as promessas que Deus fez para o tempo em que vive. É um analfabeto espiritual, é a pessoa mais ignorante que vive nessa terra. Vejam, quem são os verdadeiros ignorantes deste planeta Terra? Mesmo que tenha ido às universidades melhores dessa terra. No tempo de Jesus, se estudava muito. Os grandes ministros daquele tempo tinham estudado muito. Por isso, do que vale a pessoa estudar um montão, saber um montão de coisas, de sociologia e muita filosofia e muitas coisas de autoestima e coisas assim por diante. Se são uns analfabetos espirituais, do que vale ter todo este conhecimento universitário se não conhece as profecias correspondentes ao tempo em que vive? São uns analfabetos espirituais e são os mais ignorantes deste planeta Terra, tão simples assim.
Mas o que Deus estava fazendo naqueles dias, o conheciam aqueles ignorantes intelectualmente que estavam servindo ao Senhor Jesus. E quando Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Começaram a dizer, alguns dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitou ou que é João Batista. Portanto, não sabiam que Jesus era o Messias. Era o Filho do Homem manifestando-se para cumprir as promessas messiânicas para aquele tempo. Mas quando pergunta aos seus seguidores, o menos inteligente, provavelmente, o que tinha estudado menos, um pescador. Como eu vi isso em todos esses percorridos, de pessoas do campo simples, pessoas que não têm a oportunidade de estudar, que são talvez que não conhecem, e muitos me escreveram através de outro irmão, dizendo que eu não sei escrever, não pude ir à escola, não pude aprender a ler, nem a escrever, mas uma coisa eu sim sei, que tu és o cumprimento do que Deus prometeu para este tempo. Tu és aquele que eu estava esperando. Então, venha a ser uma pessoa inteligentíssima, ou seja, comparada com os estudiosos em universidades que não puderam compreender ou não entenderam o cumprimento da profecia para esse tempo final. Não vale de nada. Tantos estudos, se não puderam reconhecer o programa divino correspondente a este tempo. Quando Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem vocês ser o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem para vocês? Quem dizem vocês ser o Filho do Homem? O mais ignorante aparentemente disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora vejam como essa escritura que lemos, esse versículo 35 em diante ao princípio. Vamos ler aí. No versículo 9, no capítulo 9, versículo 1, vamos ler essa porção, que não lemos no princípio, mas vamos lê-la para que vejam ali. Nessa ocasião, quando Jesus curou este cego, diz, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E disse, vai lá, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele. Outros diziam, parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia, sou eu. Ou seja, como que, sim, sou eu. Eu estou vendo, sou eu. Ou seja, o conheciam. É como conheciam Lázaro quando ressuscitou, mas vejam, o incrédulo, não há forma. Não há forma de que o faça entender nem crer. E disseram, como... Pois se abrir os seus olhos, respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e pude ver. Agora com este testemunho nada mais, já se supõe que todo mundo cresce. Mas vejam vocês, assim é no campo espiritual. Há pessoas que dizem a outra, olha, eu estava cego espiritualmente e agora estou vendo. O que antes eu não via e estou compreendendo. Tudo que Deus prometeu que numa grande carpa catedral ia estar sendo dado ensinamento, que ia estar sendo dado a fé de rapto. Antes era cego e agora estou vendo. Com isso é suficiente para que as demais pessoas se colocassem a esquadrinhar ou essa pessoa se
pusesse a esquadrinhar, espere, se ele disse que abriu os olhos espirituais, eu não estou vendo isto, e eu quero ver isso também, eu estou cego espiritualmente falando, e eu quero também que Deus me abra os olhos espirituais, porque esse é o maior milagre que Deus pode fazer, abrir os olhos espirituais a uma pessoa. Então disseram, onde ele está? Ele disse, não sei. Levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. E era dia de repouso quando Jesus tinha feito o lodo e aberto os olhos. Voltaram, pois, a perguntar também os fariseus como tinha recebido a vista. Ele disse, me colocou lodo sobre os olhos e me lavei e vejo. Já vai a segunda vez. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não procede de Deus, por que não guarda o dia de repouso? Outros diziam, como pode o homem pecador fazer estes sinais? E havia dissensão entre eles. Já em seguida se colocam a tirar as coisas passadas de Jesus. Porque diziam dele que era um comilão, bebedor de vinho, amigo de prostitutas, de cobradores de impostos e prostitutas. Ou seja, era um homem que andava com o povo e vejam, rápido a tirar as coisas. Vamos dizer aqui, vamos tirar os trapinhos, as roupas sujas de Jesus, ao invés de esquadrinhar as Escrituras e ver o que estava prometido para o povo hebreu nesse tempo, para que não lhes passasse despercebido e escolher melhor as bênçãos. Pois eles, ao final, que receberam? As maldições dos juízos divinos. Vem do que valeu? Condenar Jesus, falar mal dele, tudo isso, e ao final estão lá, na quinta dimensão. Não lhe serviu de nada. A alegria, o regozijo, a piada, a zombaria, tudo isso foi por esse tempo e nada mais que estiveram vivendo. Depois, vejam, o caso desse homem rico, de que valeu ter todas as riquezas do mundo, se depois lá estava clamando ao pai Abraão para que mandasse Lázaro com seu dedo molhado em água, para que colocasse em sua língua. Nem tinha para comprar água ali. Vem que não vale de nada a uma pessoa que não recebe, que não está eleito por Deus, predestinado por Deus para ser escolhido e ver o programa que Deus realiza nesse tempo em que a pessoa está vivendo. Finalmente tornaram a perguntar ao cego, o que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu, é profeta. Veja, uma pessoa que estava cega, não tinha visto em muito tempo, com seus olhos, vamos dizer, seguramente falavam de Jesus e do que ele estava realizando. E vejo a revelação tão grande que essa pessoa fala ali diante deles e testifica diante de pessoas que eram religiosos, conheciam as Escrituras, guardavam o sábado e estavam intocáveis. E a revelação que lhes deu ali, que é profeta. Os judeus não criam que ele tivesse sido cego, aí são os incrédulos, e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Ou seja, não bastou com o testemunho dele, nem com os comentários dos vizinhos. Sim, esse é o que sempre mendigava por aí, estava cego. Agora chamam os pais, porque rápido, são tão covardes que metem a família. Assim é o diabo, covarde. E chamam os pais aí e perguntaram-lhes, é este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Ora, os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Tem idade, interrogai-o, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Ou seja, já o tinham isso como uma lei ali. Não queremos tal pessoa que vem aqui falar de Jesus. E se crê nele, também não.
Por isso seus pais disseram, tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Aí volta outra vez a injetar a essa pessoa algo negativo de Jesus. Vem o diabo para tentar arrancar essa fé que essa pessoa tinha dito e tinha testificado de que Jesus era um profeta enviado por Deus. Mas o diabo rápido, com o pecado na mão, porque ele sempre, com isso é que ataca, com o pecado que está em seu reino, o tira, onde as pessoas o lançaram, tira e o coloca nas mãos dessa pessoa, desses instrumentos. E com isso é que esses instrumentos falam com sua boca, com suas ações, ou seja, tem o pecado dos escolhidos de Deus em suas mãos. Respondeu ele, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E então lhe perguntaram, que te fez ele? Como ele te abriu os olhos? Respondeu ele, já vos disse. Aí vai a terceira vez. E não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também seus discípulos? Aí eu estava colocando eles no bolso. Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Muitos assim também. Não, nós não somos discípulos dele, desse instrumento, desse homem que está aí na carpa falando. Nós somos discípulos do irmão Branham. Outros dizem, nós somos discípulos do Dr. William Souto Santiago. Como se repete o mesmo neste tempo final. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem mesmo sabemos de onde é. Assim mesmo dizem, é que desse não se diz nada, nem a Bíblia, nem aqui, nem lá. Bom, não ouviram porque não tem a revelação do alto. Tão simples assim. E o sétimo selo, ninguém o conhecia. Era um segredo por completo. Essa revelação iria vir direto à alma de cada escolhido, de cada predestinado de Deus, eleito por Deus, os quais amariam sua vinda, e os quais o receberiam, e os quais serão transformados. Os que não receberem neste tempo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, que não se vistam, que não vão à ceia das bodas do Cordeiro. Lá vão somente os que recebem. O sétimo selo, o cumprimento da vinda do Senhor. Tão simples assim. O homem respondeu, ora, isso é o espantoso. Vós não sabeis de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Vejam que palavras tão profundas este homem aqui está falando. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós e o expulsaram. A mesma palavra que ele falou, lhes carcomiu por dentro e os colocou, ficaram tão bravos que o expulsaram. Ao invés de sentar-se, e esquadrinhar as Escrituras e ver o que Deus tinha prometido e ver que isso estava se realizando ali, que era uma das obras que o Messias faria, quando estivesse no meio do povo hebreu. Agora veja, continua dizendo aqui nosso irmão William. Pedro talvez não sabia muito de teologia, ou não sabia nada de teologia nem de termos teológicos, mas sabia o maior que se podia saber naqueles dias. E era saber quem era o homem que estava cumprindo as promessas divinas para aquele tempo. E quem era o homem ao qual tinha que se escutar. E o qual tinha o ensinamento divino para aqueles dias com relação à palavra de Deus. E quem era aquele em quem tinha que se crer? Outros diziam, eu creio no sumo pontífice. O que ele diz, isso é o que eu creio. Eu creio, podia dizer outro, no ministro que está encarregado da sinagoga a qual eu assisto. E isso era fidelidade a uma igreja, a uma sinagoga. Mas quando se chega o momento em que Deus cumpre o que Ele prometeu para o tempo em que a pessoa vive, você está chamado a crer no que Deus está fazendo. No que Deus está fazendo,
no tempo que você vive, ou se não, todos os benefícios divinos. Por mais que Deus tenha prometido para esse tempo bênçãos, benefícios, estarão muito longe do seu alcance. Porque são somente para aqueles que podem crer no que Deus está fazendo para esse tempo. Porque aí é que vem a bênção divina. Por isso, Jesus podia dizer, se não creres que eu sou, em vossos pecados morrereis. E eram pessoas santas, gente muito separadas. Vamos ver, isso está em São João capítulo 8, versículo 20. Em diante, onde nos diz, essas palavras Jesus falou no lugar das ofertas, ensinando no templo. E ninguém lhe prendeu porque ainda não tinha chegado a sua hora. Uma vez mais disse Jesus, vou retirar-me e vós me buscareis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Disseram os judeus, por acaso irá ele matar-se a si mesmo? É por isso que diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas ele continuou, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Assim também dizem os escolhidos de Deus neste tempo final. E o instrumento também, mas vejam, aqui Jesus está dando uma revelação muito grande. Isso é algo sólido para eles. Por isso vos disse que morrereis em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, em vossos pecados morrereis. Agora vejam, se requeria crer que Jesus era o Cristo ungido, o Messias. Porque senão, em vossos pecados morreriam. E assim aconteceu. E neste tempo final é o mesmo. Se vocês não creem que eu sou, em vossos pecados morrereis. Porque Deus neste tempo final, através dos ministérios de Moisés e Elias, está estendendo a misericórdia pela última vez. Então disseram, quem és tu? Respondeu Jesus, o que já vos disse desde o princípio. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, digo ao mundo. Eles não entenderam que ele lhes falava do Pai. Por isso Jesus disse, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Então sabereis que eu sou quem digo ser, e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. E comigo está também. E com todos os escolhidos também. Ele não me deixou só, pois sempre faço o que lhe agrada. Agora vejam, ele disse ali, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Agora vejam isso. No livro dos selos, na 369 a 370, ele ali já nesse parágrafo primeiro, numa continuação do que vem falando, da 369 diz, então ali se encontravam, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ele tinha escrito aí leão. Agora, aí percebem que nessa manifestação, já aí, não há misericórdia, mas que é juízo, porque ele vem, primeiramente, em misericórdia, o qual se cumpriu no irmão Branham, onde no parágrafo 183 do livro de citações nos fala de tudo isto, e depois é em juízo, diz ali, mas vejam vocês que isso foi mostrado, o que seria neste tempo final, nessa etapa onde os ministérios de Moisés e Elias estão operando no meio da igreja, primeiramente no período de tempo em misericórdia e depois em juízo. Agora continua dizendo aqui, nosso irmão William,
Mas, no entanto, e eram pessoas santas, pessoas muito separadas, mas, no entanto, o pecado grande e o único pecado que há, que é o de incredulidade, o tinham todos eles, porque não podiam crer no maior que estava acontecendo naqueles dias. O maior pecado que as pessoas têm hoje em dia é o pecado da incredulidade, porque não puderam crer na obra tão grande que Deus está realizando neste tempo final. E o pecado grande que tem é incredulidade. Não podiam crer no enviado de Deus. E esse é o maior pecado que estavam cometendo naqueles dias. E esse é o pecado que os levaria à condenação. Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E podiam ensinar muitas religiões naquele tempo. Mas a religião não salva ninguém. Não leva ao céu nenhuma pessoa. Mas o programa que Deus tem para o tempo em que a pessoa vive leva a pessoa até onde Deus assinalou que chegarão os eleitos de Deus para esse tempo. Neste tempo, o irmão Branham disse, se alguém entrasse em cheio nessa mensagem, eu lançaria no rapto a eternidade sem sabê-lo. Isso é entrar nas profundezas da palavra pura, onde se está dando a revelação do sétimo selo, que é o que traz a fé de rapto a cada escolhida de Deus. E isso para compreendê-lo não vem por sabedoria humana. Por isso, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, ou seja, o mensageiro ou ungido para este tempo, o Messias, Jesus disse, bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, pois não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Uma revelação de outro mundo, de outra dimensão, estava sendo manifestada para aqueles que estavam seguindo Jesus. Eles eram os que entendiam, os que compreendiam, e os que criam que Jesus era o cumprimento da promessa messiânica para aquele tempo. E sendo eles os que criam nessa forma, eram eles os bem-aventurados. Ele, num papelzinho, escreve o cumprimento da Escritura. A videira e a planta de uvas, e continua ele no escrito, porque o que está escrito de mim, cumprimento tem. Tudo que Deus, o Senhor Jesus Cristo fará, será através dos seus filhos, dos escolhidos, que são os membros do seu corpo místico, hoje. E assim cumprirá toda a promessa da Escritura. É algo formoso e maravilhoso ver a Escritura, ver as Escrituras se cumprindo através de nós. E isso ali Pedro seguramente estava maravilhado, alegre, regozijado, contente de que nele estava se cumprindo também as Escrituras. E os escolhidos de Deus neste tempo, a igreja noiva também. É algo formoso e maravilhoso para nós, poder ver o cumprimento das Escrituras e ser parte do cumprimento dessas Escrituras. A bem-aventurança sempre está em crer no que Deus tem para o tempo que a pessoa vive. Continua lendo a mensagem. Por isso, é necessário estar sempre examinando as Escrituras. Por isso, Jesus disse, esquadrinhai as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. Sempre que Deus envia um mensageiro, a Escritura estará dando testemunho desse mensageiro que Deus tinha prometido enviar. Agora vimos o importante ou a importância de esquadrinhar as Escrituras. Mulheres servidoras de Cristo é o tema que nós temos para hoje. Mas é um tema que contém muitas coisas importantes para todos, homens, crianças, adultos e todos. Aqui ele intitulou assim, Mulheres Servidoras de Cristo, assim que nos colocamos em pé. E deixamos assim, imediatamente conosco, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.